Imagina como seria a sua vida se você não precisasse ficar o tempo todo se preocupando com as suas tarefas. É exatamente isso que eu trago para você aqui nesse vídeo de hoje, a resposta para esta busca. Porque são as tarefas que nos trazem muito incômodo e que nos trazem uma sobrecarga dentro do nosso dia a dia. E nesse sistema que eu vou mostrar para você aqui, usando o Todoist como uma ferramenta de lista de tarefas e 5 listas organizadas, toda tarefa sua vai ter um destino e você não vai precisar ficar se preocupando com elas, porque você vai ter a certeza de que elas estão alocadas no lugar certo. O que você vai ter que fazer e aprender a fazer, treinar, é olhar para seu sistema de organização todos os dias, olhar para suas listas de tarefas, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar com você aqui nesse vídeo de hoje. Por que eu uso o Todoist? Vou mostrar para você aqui um panorama geral das minhas 5 listas de tarefas. Jorge, 5 listas de tarefas? Sim. E por que 5 listas de tarefas? Vamos lá. Vamos entender o seguinte: quais são as demandas que aparecem dentro do seu dia, dentro do seu trabalho, na sua família, na sua área espiritual, nas suas rotinas? Vamos pensar em tudo isso, tudo que aparece, tudo que pedem para você ou tudo que você tem que fazer. Vão aparecer tarefas que têm dia e hora para acontecer, então a gente precisa de um lugar para elas. Tarefas com dia e hora para acontecer. Vão aparecer tarefas que têm dia para acontecer, mas que não tem horas. Eu preciso de um lugar para ela. Vão aparecer tarefas que você sabe que precisa fazer, mas ainda não sabe quando vai fazer. Eu preciso de um lugar para elas. Vão aparecer tarefas que você precisa fazer com recorrência, ou todo dia, ou uma vez por mês, ou 2 vezes por semana. Eu preciso de um lugar para essas tarefas. E também vão aparecer tarefas que andam juntas. Ou seja, essa tarefa depende dessa, que depende dessa, que depende dessa, que depende dessa. Ou seja, eu chamo isso de projetos. São tarefas agrupadas e eu preciso de um lugar para isso também. Então, repara, foi com essa mentalidade que eu cheguei nessas 5 listas de tarefas que eu tenho aqui utilizado e que, aliás, neste vídeo aqui, eu tô trazendo uma atualização das minhas 5 listas de tarefas. O modo como eu tô usando as listas de tarefas hoje, esse é o primeiro vídeo que eu tô trazendo para vocês aqui, porque a gente vai melhorando ao longo do tempo, obviamente. Aqui com os meus estudos, com o meu dia a dia, com as minhas mentorias e o feedback dos meus alunos, a ideia é deixar o nome das listas e o sistema o mais intuitivo e o mais claro possível. E é isso que eu vou trazer aqui para você. Esses 5 destinos aqui das listas de tarefas, tá? Que, aliás, é o que eu ensino você a fazer do absoluto zero, desde o momento em que você vai baixar o aplicativo até o momento onde você vai ter tudo organizadinho, com prioridades determinadas, com seu planejamento semanal e planejamento diário. É o que eu te ensino dentro do DNA Produtivo, que é o meu treinamento de 7 aulas. O link está aqui embaixo, tá? E esse curso, ele é vitalício. Você vai pagar uma única parcela de R$ 47 e você vai ter acesso vitalício a ele, inclusive com as atualizações. Inclusive com todas as atualizações que eu faço dentro deste treinamento, tá? Então, vai lá, confere e dá uma olhada no que tem no DNA Produtivo, tá bom? Bom, então vamos lá, tá? 5 listas de tarefas. Então, tarefas com prazo. Tarefas com prazo. Tarefas que têm dia para acontecer,
mas não tem hora para acontecer. Eu chamo essas tarefas de próximas ações. Quais são as minhas próximas ações? Quais são aquelas ações que eu já sei que tem que acontecer? É uma lista. Segunda lista, tarefas sem prazos. Nas tarefas sem prazo, é aquela lista de desejo, é o que você quer comprar, são as coisas que tem para arrumar na sua casa, são ideias que você tem. Então, no meu caso, eu tenho ideias de conteúdo, eu tenho cursos que eu quero acessar. Tá tudo nessa segunda lista que eu chamo de algum dia, talvez. Eu vou fazer aquelas tarefas, ou talvez eu faça essa tarefa. Eu quero deixar ela anotada, eu não quero perder ela de vista, mas eu ainda não sei quando eu vou fazer. Vai para minha lista de algum dia, talvez. Se tem prazo, é próximas ações. Terceira lista são as tarefas recorrentes. São ações que têm dia para acontecer, mas não tem hora. Então, por exemplo, eu estou escrevendo o meu primeiro livro, né? O meu primeiro livro de autor único, vamos dizer assim, e eu escrevo todos os dias por 10 minutos, eu sento aqui e escrevo. Só que isso não tem hora para acontecer, às vezes eu faço de manhã, às vezes eu faço na hora do almoço, às vezes eu faço no final do dia, então isso é uma tarefa recorrente. Ela acontece mais de uma vez ao longo da minha semana, mas não tem hora para acontecer. Vai na lista das tarefas recorrentes. Próximas ações, tarefas com prazo. Algum dia talvez, tarefas sem prazo. Recorrentes, tarefas que elas se repetem ao longo do tempo. Quais são as outras duas listas? Essa é uma lista nova que eu não tinha como uma lista há pouco tempo, que é a lista de projetos. Então, desenvolver projetos é extremamente importante. Por quê? Porque são os projetos que me levam para a evolução. Eu percebi muito essa necessidade de ter uma lista de projetos muito claramente com os meus alunos de mentoria individual principalmente. Porque eu sempre olhei para projetos de 12 semanas, mas eu tinha projetos dentro de outras listas. E aí eu comecei a entender a necessidade de dar corpo real a esses projetos. Então isso se tornou uma lista, onde eu tenho os projetos que estão em andamentos e os projetos futuros, ideias de projetos que talvez eu faça algum dia ali. O que é um projeto, Jorge? Sempre que você tem uma ação que depende da outra, isso se torna um projeto. Então, por exemplo, eu comentei sobre o DNA produtivo aqui para você. O DNA produtivo é um projeto que eu tenho. É um projeto que está em andamento. Eu tenho que colocar o corpo dele, né? Vamos pensar quando eu gravei ele lá, no começo do ano, no começo de 2025. Eu tenho que determinar quantas aulas eles vão ter, quais são essas aulas, depois eu tenho que gravar essas aulas, eu tenho que editar essas aulas, eu tenho que subir essas aulas na plataforma, eu tenho que fazer a descrição, eu tenho que rodar os anúncios. Repara, são ações sucessivas que me levam ao mesmo objetivo. Isso é um projeto. E é muito importante eu ter projetos, porque senão eu viro um tarefeiro. Eu fico só fazendo tarefas desconexas, ou às vezes eu tenho até uma tarefa que se conecta com a outra, mas eu não deixei claro que existe conexão entre essas tarefas, e aí eu faço uma e me perco. Qual é o próximo passo, hein? Aonde que isso aqui vai me levar? Não, eu tenho projetos determinados que vão me levar ao objetivo que está traçado lá. Eu vou mostrar para você já aqui como é que está a minha configuração. E qual é a quinta lista? A quinta lista é uma que eu gosto de deixar ela integrada com a Google Agenda. Dentro do meu sistema de produtividade, eu uso Google Agenda e eu uso Todoist. Por quê? Porque eu uso a versão gratuita do Todoist, que não tem calendário, que não tem agenda. E aí eu uso a Google Agenda para me mostrar aquelas tarefas que assumem um lugar de compromisso e de rotina. Por quê? Porque além de ter dia para acontecer, elas também têm
hora para acontecer. Então, tudo que tem dia e hora para acontecer vai direto para a agenda. E aí eu integro essas duas ferramentas de modo que a hora que eu adiciono no Todoist uma tarefa com dia e hora, ela vai direto para a agenda. E aí ela se transforma num compromisso ou em uma rotina. Ok? Então, são essas 5 tarefas aqui que você precisa ter. 5 listas que você precisa ter e é o que eu tenho dentro do meu Todoist. Vamos lá? Eu vou mostrar ele para você. Deixa eu abrir ele aqui. Pronto, eu abri o meu Todoist. Vamos lá. Ó, tela cheia aqui para você. Este é o meu Todoist. E tá vendo? Olha aqui. São essas 5 listas aqui, ó. Próximas ações, recorrentes, algum dia talvez, projetos e agenda. Esse é um novo formato de listas que eu tenho utilizado. Próximas ações. Nas próximas ações, tá tudo que tem prazo, ó. Tarefas com prazo. Então tem várias tarefas com prazo aqui. Tudo que eu já sei que eu tenho que fazer nessa semana e nas próximas semanas que já tem prazo, pode ser até um prazo futuro, vem para cá. Eu coloco aqui uma abinha aguardando respostas, né? Quando eu peço alguma coisa para alguém, eu delego alguma coisa para alguém, eu jogo para cá. Tem a lista de recorrentes, que são tarefas, né? Que eu faço mais de uma vez, ó, contas a pagar, né? Eu chamo de lembretes. Contas a pagar ou algumas outras tarefas, ó, que eu disse lá para vocês, ó, escrever meu livro, gravar as pílulas, eu metrifico os meus hábitos, dou boas-vindas aos meus seguidores. Então, várias tarefas recorrentes ou datas importantes que são aniversário de algumas pessoas que eu anoto aqui. A minha lista de algum dia talvez, ó, que é a maior de todas, que tem tarefas sem prazo, várias coisas que eu já sei que eu tenho que fazer, mas que ainda não tem prazo para acontecer. Lista dos desejos, ó, maratona que eu quero fazer, assistir vídeo, estudar coisas, enfim, entender como é que funciona, tal. Arrumar em casa. E aí eu tenho 2 coisas particulares aqui, né? Ideias de posts e curso com acesso, que são coisas particulares minhas, que crio conteúdo e que estudo sobre produtividade e desenvolvimento pessoal, tá? A minha lista projetos em andamento, projetos futuros e também projetos concluídos, que eu deixo aqui. Poxa, já fiz o meu clube do livro, meu treinamento presencial, minha masterclass. Se eu quero repetir isso ano que vem ou em algum outro momento, eu vejo qual foi o meu checklist aqui, tá? Um outro ponto que os meus projetos eu uso etiquetas para identificar, tá bom? E a minha lista de agenda, que eu não vou mostrar ela para você aqui, né? Porque tem um nome, o lugar, o local das pessoas, mas o que acontece? Tudo que está ali, ó, é o que vem aqui para minha agenda. Então, o que está lá, né, dentro daquela lista, vem para cá também. E essa lista aqui, essa minha agenda, ela vai criando forma ao longo da semana. Eu tô aqui com você, segunda, dia 30, um pouco antes das 7 horas da manhã gravando esse vídeo. Então eu já tenho alguns compromissos. O que está de laranja é compromisso. O que está de roxo são as minhas mentorias individuais. O que está de verde são as minhas rotinas, que eu vou, né, abastecendo a cada dia. Então eu já estou com a minha segunda e terça aqui basicamente fechada. E aí eu vou planejando dentro do meu planejamento diário os próximos dias, tá? É assim que funciona. Então repara aqui, dentro do meu Todoist, isso ficou muito claro. Porque a hora que eu venho aqui para minha aba de hoje, ó, hoje eu tenho um dia puxado, vamos dizer assim, eu tenho 26 tarefas, fora aquelas que eu já fiz antes da gente começar aqui, ó. Já fiz algumas, vamos lá. Ó, hoje eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu já fiz 7 tarefas e eu tenho mais 26 tarefas. Com priorização, tudo bonitinho. Ó, repara, eu tenho uma organização. Eu tenho tudo em ordem, tudo no lugar. O que tem prazo está aqui. O que é recorrente está aqui. O que eu já sei que eu preciso fazer e não tem prazo está aqui. O que são projetos está aqui. E a minha agenda está aqui também, tá? Então, olha lá como é importante isso.
ok? Como é importante você ter este planejamento. Então, eu indico muito que você comece a utilizar o Todoist para se organizar, que você tenha essas 5 listas, que são listas essenciais, que eu acabei de fazer esta otimização, né? Esta melhora na linguagem para deixar mais claro para você. Então, comenta aqui, você que já me acompanha e você que tem assistido os meus vídeos. Ficou mais claro essa nova linguagem das minhas listas de tarefas? Comenta aqui que eu quero saber e eu vou utilizando também os comentários e as dúvidas de vocês para continuar produzindo conteúdo aqui, tá bom? E para você que quer seguir nesse caminho de autodesenvolvimento, eu vou deixar esse vídeo aqui para você, onde você vai aprender a planejar o seu dia para colocar tudo isso daqui em prática.